Chamo agora para a terceira exposição o senhor Wallace Novaes Aguiar, que vai representar o Conselho de Consumidores da Eletroacre. Bom dia, gente. Eu sou o Wallace, conselheiro de consumidores pelo Poder Público. Venho aqui representar o Conselho em nome do presidente, o senhor Abraão, que não pôde estar aqui nesse momento por motivo de viagem. Bom, a gente vai falar aqui do que o Conselho é, né? Qual é a função, qual é a atuação e o que ele vem fazendo, né? A gente vai ver que o Conselho tem um poder apenas consultivo, né, não punitivo e nem como atuar a Eletroacre, como alguns pensam. Bom, a gente vai falar um pouco aí, né, do início do Conselho. O Conselho de Consumidores de Energia da Eletrobras Distribuição foi criado em 16 de dezembro de 94, em cumprimento à legislação pertinente e vigente da época, né, a Resolução 138 da ANEEL. O órgão, sem personalidade jurídica, de caráter apenas consultivo, tá, gente? Apenas consultivo, formado por representantes das principais classes dos consumidores, né, cujo objetivo é voltado para a orientação, análise e avaliação das questões ligadas diretamente ao fornecimento, tarifas e adequações do serviço de distribuição de energia elétrica prestado ao consumidor final. E, com base na resolução normativa número 451 da Agência Nacional de Energia Elétrica, publicada no Diário Oficial. Bom, a gente vai comentar um pouquinho de cada um desses aí, né, com o passar dos slides. Bom, como o Conselho atua, né? Eu sei que a maioria de vocês aí da concessionária sabe, mas a população talvez não sabe. Como é que o Conselho atua? As distribuidoras de energia elétrica são acompanhadas de perto por seus clientes, né, que é representado no Conselho. Os conselhos de consumidores atuam de forma consultiva junto à distribuidora de energia, a fim de contribuir na melhoria, né, da qualidade do serviço. Ou seja, o Conselho ele não tem um caráter punitivo e nem tem como obrigar a concessionária a fazer ou deixar de fazer. Na realidade, nós estamos lá para representar os consumidores e levar os problemas das nossas classes para a concessionária e tentar solucionar o mais rápido e o mais viável possível, né? Porque tem demandas que chegam, que são legais e tem umas que não são. Então a gente leva as demandas para a concessionária para poder discutir e solucionar os problemas. Bom, quem que regulamenta, né? Como foi falado, a resolução da ANEEL 451 que regulamenta o Conselho. É a norma vigente que regulamenta o Conselho, o funcionamento do Conselho, cuja existência está prevista no artigo 13 da lei. Ou seja, tudo que o Conselho faz, né, todas as atribuições, quem regulamenta é essa resolução da ANEEL. Quem quiser, né, está disponível no site. Bom, como funciona o Conselho? Os conselhos devem convidar as instituições representativas da sociedade para que elas indiquem 2 conselheiros, um titular e um suplente, que representam as classes de unidades consumidoras. Quais são as classes? Ou seja, a classe residencial é representada por um titular e por um suplente. A classe comercial, a industrial, rural e poder público. E o Conselho pode ter ainda um representante do Ministério Público, que no nosso caso aqui no Acre, tá, consta também um representante do Ministério Público, para poder ajudar e a trazer soluções para os problemas. Bom, os conselheiros de consumidores da Eletrobras, né, o CONSEAC, ele é composto como classe poder público, né, é representada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. Quem representa a classe industrial? FEAC. Quem representa a classe comercial? FEComércio. Quem representa a classe residencial? A União Municipal das Associações dos Moradores de Rio Branco. Ela é que indica o conselheiro titular e o suplente. Classe rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E defensor público, né, Defesa do Consumidor, né, o PROCON. Bom, são seus membros, né? O Abraão, que é o presidente, né, que não pôde estar, que é o da indústria. Luciete Albuquerque, que ela é representante do poder, né, da classe comercial. Francisco Barbosa Silva, que é do residencial. Maria Elza Gomes, que é do rural. E eu, no caso, representante pelo poder público, né, que sou funcionário da Prefeitura Municipal de Rio Branco. E Rafael, que é do PROCON. Desculpa. Bom, os membros do Conselho definem as estratégias de trabalho para cada gestão no Plano Anual de Atividade Metas, o PAN, em que devem estar detalhadas as despesas previstas para a execução de cada uma das ações. Os recursos financeiros para o custeio da atividade têm seus limites determinados pela Resolução 451 e serão levados em consideração na definição da parcela B, da receita da distribuidora nos processos de revisão tarifária. Bom, o que quer dizer isso? Todo gasto
do Conselho tem um limite que é estabelecido pela Resolução 451. E esses gastos entram também na parcela B, ou seja, entra no índice de aumento também da tarifa. Ou seja, então a gente também tem que zelar por esse gasto do PAN para que ele não reflita também no aumento da tarifa de energia. Bom, as principais demandas do Conselho, o que nos chegam lá atualmente? Bom, a primeira, reclamação de interrupção de fornecimento na área rural com muita frequência. Ou seja, né, justamente aquilo que já foi exposto aqui, né, o DEC e o FEC. Né? Demasiada demora no atendimento às ocorrências de interrupções de fornecimento, ou seja, estão demorando, né, a restabelecer o sistema. Faturamento com valores exorbitantes na área rural devido à falta de leitura ou leitura regular. Porque alguns casos que nos chegam lá, como aqui no Acre tem aquele problema de acesso, às vezes é feita por média, né, ou às vezes a concessionária não tem como chegar ao local, então às vezes dá esse problema de erro aí e chegam até nós. A gente tenta solucionar junto à concessionária. Os casos isolados que o Conselho apresenta, a distribuidora foram resolvidos, mas no geral as reclamações são constantes. Então, ou seja, somente na área rural existe uma quantidade grande de reclamações. Bom, existem outras demandas, né, que chegam ao Conselho com menor intensidade. Por exemplo, reclamações de leituras irregulares. Se algum consumidor tiver alguma leitura irregular, pode nos procurar, que a gente vai até a concessionária para poder solucionar. Cobrança por média além do permitido. Né, ou seja, tem um prazo estipulado para comprar por média, mas devido a esses casos, às vezes, de acesso, chega até a gente. Corte indevido também. Às vezes pode acontecer de ter alguma fatura paga, né, e cortar, alguém vai lá reclamar. Bom, a gente pediu aí, né, e isso aí o Conselho agradece aí a concessionária por ter dado todo o apoio nos fornecimentos dos dados que a gente vai apresentar agora, né, isso aí ajuda a gente a poder ter uma relação melhor com a concessionária. A gente pediu os dados do DEC e o FEC, né, o que a gente viu? Que houve realmente um aumento, igual foi apresentado aqui, tanto da duração quanto da frequência, por isso que é uma das principais causas de reclamação do Conselho, né. Mas a gente viu também, a gente perguntou para a concessionária o que ela está fazendo para melhorar. Ela apresentou um plano, né, de atuação aí para diminuir esse DEC, esse FEC. Bom, a gente trouxe esses outros dados aí para mostrar o seguinte. Na área urbana, né, a gente viu que existe, né, mais ou menos aqui na capital, 59% das interrupções. Ou seja, o que na realidade a gente quis trazer com esse dado aí, que a área rural é onde tem o maior índice de DEC e de FEC, né, onde o maior índice de reclamação. Aí a gente, como consumidor, nós temos que cobrar da concessionária, né, que melhore esses índices, e também cobrar, entendeu, das prefeituras um acesso para que a Eletroacre chegue até esse local, porque não adianta a gente querer cobrar da concessionária apenas para ela solucionar o problema, que ela não tem condição nem de entrar dentro para trocar um transformador, para arrumar uma rede. Então aqui fica aqui a nossa apelo aqui, tanto para a concessionária melhorar esses índices, né, da parte dela, como também pelo poder público, também dos municípios, ajudar aí, melhorar, dar acesso pelo menos para que os carros entrem para poder fazer, né, o reparo dos defeitos. Aqui é o índice de DEC e o outro é o de FEC, só para demonstrar que o rural, se vocês perceberem ali, é onde é o maior índice de problemas aí, de reclamações, né, justamente pela frequência e pela duração de interrupções. Bom, aí a gente perguntou para a concessionária o que ela está fazendo para melhorar o DEC e FEC. Ela apresentou, a empresa apresentou ao concessionário um plano de melhoria, mas se percebe que a execução é muito lenta. Ainda não foi apresentado um plano de curto prazo em caráter emergencial. A gente tem os investimentos que estão sendo feitos, né, e que aqui a gente tem as suas peculiaridades da região amazônica, né, mas a priori não foi apresentado para o Conselho, né, um plano mais rápido para resolver esses problemas de duração e de frequência, o que é cabível à concessionária. É necessário que a empresa seja mais eficiente, mais ágil e melhore as estruturas de atendimento aos consumidores que sofrem por falta de energia, estruturando e dimensionando adequadamente as equipes que fazem esse atendimento tanto na capital quanto no interior do estado, bem como melhore o seu sistema de fornecimento de um modo geral. Bom, aí a gente também pediu à equipe de perda aí uns dados, só para a gente poder ter uma noção, né? Foram apresentados uns dados aí de 23% aí de perda, né? Aí, só que esse dado aí vai ser menor porque foram passados para a gente que houve algum equipamento que estava danificado. Aí nós temos a perda que é a perda real e tem a perda regulatória, né? Bom, hoje
a gente viu que é 23,70% das perdas. Dessas perdas, nós vamos ver aqui mais ou menos, a gente pediu também o faturamento aí, né, que na fase de 36 milhões por mês. Deixa eu virar aqui que eu não estou conseguindo ver. 76%, 27 milhões, né, são faturamento perdido pela Eletroacre, ou seja, a Eletroacre tem 36 milhões de faturamento, ou seja, 27 milhões ela é perdido, né? Isso aí alguém pode falar, a concessionária está perdendo. Não, não é só a concessionária perdendo, o consumidor está perdendo, né? A gente vai tentar demonstrar aí numa conta a gente fala de botequim, né, só para simplificar, né, desses 27 milhões que foram, né, 23% de perdas, né, a gente vai ver, vou colocar na posição, eu não estou conseguindo enxergar. Posso tirar aqui? Licença. Bom, dessas perdas, né, a gente vai ver que temos 27 milhões, cadê? O faturamento perdido em média anual, que entra na tarifa, né, ou seja, daqueles 23%, a Eletroacre está perdendo 89,64 milhões por ano, né? Desse faturamento perdido em média anual, que entra na tarifa, são 89,64. Bom, aí o que eu quis colocar aqui para vocês é o seguinte, né, o valor pago por cada unidade de consumidor, porque veja bem, gente, dessas perdas, 23%, só 20% são regulatórios, ou seja, dos 23%, 3% é prejuízo para a concessionária, ela assume esse prejuízo, os 20% é repassado na tarifa, só que desses 20% de perdas, né, a população que vai pagar, né, esses 20%, ou seja, vai ser incluído na tarifa. Então a gente tem também o dever, né, de cobrar da concessionária, diminuir essas perdas e também cobrar dos consumidores, né, irregulares que se regularizem ou que essas energias desviadas sejam mais atacadas pela Eletroacre e combatidas. E os consumidores também ajudem aos consumidores que pagam essas energias, entendeu? Que isso aí é rateado entre nós, tá? Para poder fiscalizar também, porque se tiver algum desvio de energia qualquer que seja, todos nós vamos pagar. Então, o consumidor, a gente como consumidor tem o direito e o dever de cobrar da concessionária, mas também tem o direito e dever também de zelar para que essas perdas não aumentem, porque senão vai ser rateado entre nós, né? Eu fiz uma conta aqui, para vocês terem ideia, dessas perdas, se a gente fosse colocar por unidade consumidora, a gente em 4 anos, que é o período de revisão, nós pagamos 1.619 por unidade consumidora. Ou seja, se eu pegar todas as perdas, a regulatória apenas, e dividir entre os consumidores, eu vou estar pagando, unidade consumidora, R$ 1.619 em cada 4 anos. Por ano, eu vou estar pagando R$ 400 e por mês é como se cada unidade consumidora está pagando para cobrir essas perdas R$ 33,74. Ou seja, então essas perdas a gente tem que combater. Bom, o que se espera da ANEEL? Que não veja somente o lado da empresa, mas que olhe também a necessidade do consumidor. Que priorize uma revisão tarifária justa para que o consumidor não seja penalizado. Que seja mais rigoroso com a fiscalização da distribuidora para que as mesmas cumpram o seu papel de prestar um serviço de qualidade por um preço justo. O que a gente quer realmente da ANEEL é que ela dá uma tarifa justa, que ela tem que ter um reajuste, como consumidores, a gente vê que realmente tem que ter, mas que seja justo para cobrir os seus custos, né, para cobrir o sistema e os investimentos, mas que a população também não pague uma parcela exorbitante por alguns investimentos, né, que talvez vão onerar, que deixou de ser feito antigamente, que seja feito hoje, ou seja, que seja uma parcela justa que o consumidor tenha condições de arcar também, ou seja, que o negócio seja bom para os dois lados. Né? Aqui, a gente deixa aqui para a população, né, que o Conselho está aberto para, a qualquer momento, para colocar todos os principais direitos dos consumidores, que são vários, acho que não tem necessidade de ler todos aqui, se alguém quiser a gente pode passar, todos os seus direitos, tá? A gente está lá, você pode ver quais são os seus direitos, pode ler, se tiver dúvida pode procurar o Conselho, a gente tenta auxiliar da melhor forma possível, e também a gente informar ao consumidor os seus deveres, né? Ou seja, você vai ter que ter conhecimento do que você pode e o que você não pode. Nós estamos lá para justamente isso, ou seja, um caráter consultivo para poder ajudar tanto a sociedade, né, os consumidores, quanto a concessionária para fazer uma relação em que os dois ganhem. Tá, gente? Muito obrigado aí, espero ter podido